Primeiro, introdução a esse ensaio. Não espere aqui conforto. Este não é um espaço para moral pronta, nem para virtudes embaladas para consumo rápido. O que está em jogo é o desejo, essa força bruta que a maioria prefere fingir que não existe. Alguns tentaram negá-lo, outros, como Sade, encararam-no sem anestesia. Eu parto de outro ponto. O desejo não é bom nem mal, ele simplesmente é. Quando abandonado à própria cegueira, ele destrói. Quando compreendido, refinado, atravessado pela razão, ele se torna preciso, quase cirúrgico. Isto não é uma defesa do caos, nem um pedido de absolvição moral. É uma tentativa de entender como forças da natureza podem ser transformadas e não reprimidas. O que você vai ouvir aqui é um experimento filosófico. Juntar ideias que se chocam, forçando a contradição até que algo coerente sobreviva. Se isso incomoda, ótimo. Filosofia que não incomoda geralmente já nasceu morta. Iniciando de verdade, é preciso abandonar uma ilusão comum. A ideia de que o desejo é um erro moral ou uma falha de caráter. Em Spinoza, o desejo não é um vício. É a própria essência do ser humano em movimento. Ele chama isso de canatus, o esforço de cada coisa para perseverar em sua própria existência. Desejo, portanto, não é escolher o mal ou o bem, é simplesmente continuar sendo. O problema surge quando esse desejo é vivido de forma confusa, cega e passiva. Quando não entendemos as causas que nos movem, somos arrastados por elas. Para Spinoza, a razão não serve para destruir o desejo, mas para compreendê-lo, organizá-lo e torná-lo ativo. Um desejo guiado pela razão não é um desejo fraco. Pelo contrário, ele é um desejo mais potente, mais estável, menos sujeito ao acaso e à violência das paixões. E aqui que começa a ideia de refinamento. Não negar a força natural do impulso, mas transformá-la em algo consciente. Se em Spinoza o desejo pode ser compreendido e fortalecer a razão, em Sade acontece o oposto. O desejo não pede compreensão, ele exige passagem. Para Sade, a natureza não é moral, nem racional, nem justa. Ela cria, destrói com a mesma indiferença. O erro humano, segundo essa visão, é tentar impor à natureza valores artificiais. Virtude, piedade, dever, culpa. O mal, portanto, não é uma corrupção da natureza, é a sua manifestação. Não se trata de destruir valores por diversão, mas porque nada na ordem natural exige que eles sejam preservados. Em Sade, o desejo não é refinado, ele é assumido em um estado bruto. E é exatamente aí que a filosofia sadiana se torna um ponto limite. Ela mostra o que acontece quando o desejo é vivido sem medição, sem razão, sem finalidade moral, sem justificativa além do próprio impulso. Entre Sade e Spinoza, que nasce a quimera. De um lado, o desejo como essência, força vital que nos mantém em movimento. Do outro, o desejo como natureza bruta, indiferente, amoral e impessoal. O erro não está no desejo, está em tratá-lo como algo que precisa ser negado.
ou como algo que deve ser seguido cegamente. A minha filosofia, raciocínio racional radical, que é original, parte de outra premissa: o desejo pode ser transmutado, não reprimido, não glorificado, refinado. Se existe impulso para o entretenimento, então que esse entretenimento gere lucidez. Se existe atração pelo caos, então que ele seja atravessado pela razão. O que antes era impulso cego se torna instrumento. O que antes era vontade dispersa se torna objetivo. Essa transmutação não elimina o mal natural. Ela o torna consciente, direcionado, cirúrgico. Não se trata de ser virtuoso, mas trata-se de ser lúcido. E talvez seja exatamente isso que diferencia o homem comum daquele que transforma a própria natureza em algo mais elevado. Não é negação do abismo, mas a capacidade de atravessá-lo sem fechar os olhos.